Evidentemente que nós não sabemos as respostas. O que é o desenvolvimento sustentável? Não sabemos. Temos a menor ideia do que seja desenvolvimento sustentável. Mas a extensão da nossa ignorância, eu quero chegar ao ponto de um economista, para terminar, é muito grande. Nós não sabemos nada sobre a vida. Nós catalogamos 1.700.000 espécies, e sendo que as últimas 300, 400 mil é agora, tudo correndo com as ferramentas novas de pesquisa de genoma e com dinheiro que não havia antes. Se você pergunta aos biólogos quantas espécies existem, eles se dividem em grupos que vão dizer 3 milhões, tem diminuído, 10 milhões, continua robusto, 30 milhões, continua grande, e 100 milhões, que é o meu insight de economista, mas é o que deve rolar. Eu estudei um pouquinho de estatística e garanto, de 3 milhões a 100 milhões, a resposta, rigorosamente falando, é não ter a mais mínima ideia. Se nós não temos a mais mínima ideia de quantas espécies existem, vocês têm ideia de a que distância vai o nosso conhecimento sobre como elas se relacionam? Não sabemos nada. Mas tem uma coisa que nós sabemos, porque dá para fazer esse cálculo de maneira... Nós estamos extinguindo a vida em velocidade, o ritmo é de grande extinção. O que acontece? Não tenho a menor ideia. Se a gente não sabe nada sobre a vida, como é que eu vou ter alguma ideia sobre o que acontece? Pode não acontecer nada. Mudanças climáticas, qual é a projeção? Até 2050, business as usual, 40% das espécies extintas, 30%, 40%, alguma coisa desse tipo. Na Convenção Quadro de Mudança Climática, ficou estabelecido não permitir um aquecimento global no século XXI superior ao, abreviando, entre aspas, limite do perigo. Mas que diabo é o limite do perigo não ficou claro. Ainda não é suficientemente claro, mas já em Copenhague, acho que já foi ratificado não permitir 2 graus centígrados. A estimativa, 2 graus dá para lidar, mas já é uma taxa de risco muito acima do que o cotidiano permite. O último comentário de economista. Não adianta separar a sustentabilidade do conjunto da realidade. Só existe uma ciência, a ciência da história. Mudança climática não é o fim do mundo, não é o apocalipse. Mas são 2 populações submetidas a um extraordinário risco. Os pobres do planeta estão em posição vulnerável e têm menos recursos para se defender, e as empresas. Porque as empresas vão nascer e morrer aos borbotões. Todo um novo padrão tecnológico, numa transição das mais aceleradas da história, será definido de forma imprevisível, esquisita, assimétrica e precificado de uma hora para outra. Em algum momento haverá um acordo, e esse acordo significa precificação. Quando isso ocorrer, cada um apresenta suas soluções e alguns serão bem-sucedidos. A única recomendação prática possível é antenas para o alto, varredura o tempo todo do conhecimento, capacidade de processar conhecimento dentro da empresa e boa sorte. Muito obrigado. No contexto que eu trouxe para vocês, é um contexto menos assim inspiracional, né, macro-inspiracional, é mais um pouquinho de mostrar para vocês o que nós, enquanto Vale, o nosso pouquinho que a gente tem procurado fazer e como é que a gente está se preparando para essas discussões da Rio+20, né? Temos uma política de desenvolvimento sustentável, nós estamos, no momento, passando por uma revisão dessa política, e a ideia aqui é que a gente atua, a gente impacta em vários ambientes e nós queremos deixar um legado nesses ambientes. Criamos uma agenda de sustentabilidade. Tá? Então, nossos esforços eles vão estar onde? Na comunidade, nas emissões, que é mudanças climáticas, na energia, ou seja, buscar eficiência energética, limpar a nossa matriz, né? Na água, saúde e segurança, resíduos e uso da terra. Então, esses 7 itens prioritários é onde nós estamos reconstruindo aí a nossa política de sustentabilidade, focando cada vez mais esforços. E aí eu diria para você assim, mas desses itens, né, o que a gente acha, qual é a nossa maior preocupação no momento, que eu queria colocar para vocês, que é da empresa também, do nosso CEO, nós temos um CEO novo agora, né, a partir de maio, o Murilo, e o que ele vem dizendo, o que ele vem passando à medida que ele visita as operações, as pessoas e fala para o mercado, né? Bom, desses itens todos, o mais importante que a gente entende
é a segurança das pessoas, né? De nada adianta a gente proteger os nossos recursos naturais, usar menos água, eficiência, se no final do dia um trabalhador nosso não volta para casa, um filho perde o pai, uma família fica sem uma pessoa, né? Quais são algumas práticas e iniciativas? Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho algumas práticas bacanas que a gente tem feito aí, de poder produzir mais com menos ou com mais eficiência e, às vezes, até gastando mais. Então, a questão de uma empresa como a Vale é que a gente tem a capacidade de tomar decisões, muitas vezes mais custosas, mas que acreditamos que esteja no caminho certo da proteção dos recursos, no caminho certo da sustentabilidade, o que é muito bacana. Primeiro, vamos fazer a gestão do carbono. O que é? É entender a questão das emissões de gases de efeito de estufa como um indicador de desempenho. A gente mede água, a gente mede resíduo, a gente mede energia. Então, vamos colocar dentro desse rol de indicadores aí a questão de gases de efeito de estufa, porque ela também é um indicador de desempenho. Então, entendendo que é um indicador de desempenho, facilita com que a gente faça estratégias de sustentabilidade em relação ao tema. A gente consegue também analisar criticamente as nossas atividades. Então, a partir do momento que a gente consegue mensurar, a gente tem um raio-x das nossas emissões. A partir do momento que a gente tem um raio-x, a gente consegue detectar aonde estão nossas maiores emissões. E aí sim a gente procura entender, será que eu posso fazer alguma coisa? Será que a gente pode mudar alguma coisinha no processo para que essas emissões se reduzam? Então, tudo isso, na verdade, né, identificar pontos de redução, aumentar a eficiência, possivelmente redução de custos, pode sim implicar em crédito de carbono, mas não é o nosso driver, não é o nosso principal ponto. Então, é uma possível geração de crédito de carbono. A gente, por enquanto, não está focando nisso. O cálculo, na verdade, ele vai até a distribuição do produto, ou seja, o meu caminhão chegando até a fábrica do meu cliente ou a unidade produtiva do meu cliente. Quando eu falo de produto B2C, que é aquele produto que a gente vai no supermercado comprar, ainda deve ser colocado nesse mapeamento todas as emissões oriundas de venda e uso do produto e disposição final. Aí vem a pergunta, né? Virou a mexer uma pergunta. Nossa, vocês fazem toda a quantificação de todas as matérias-primas, e os fornecedores, eles respondem, eles passam esses números? Infelizmente, ainda não. A gente fez uma tentativa com os nossos fornecedores, dizendo que a gente estava fazendo esse mapeamento, que a gente gostaria muito do input deles também. Porque quando eu falo de produção de matéria-prima, eu tento entender, por exemplo, fertilizante na nossa área florestal. Quanto de fertilizante eu usei naquele determinado ano para produzir aquele meu volume de papel ou de celulose? E o ideal seria eu ir no meu fornecedor de fertilizante, fornecedor, quanto que você emitiu para produzir esse fertilizante que você vende para mim? Aí ele me diria o número e eu simplesmente colocaria dentro desse meu grande cálculo. Óbvio que isso não está ainda na realidade, é um movimento que está começando, essa questão de pegada de carbono de produto. Então, o que a gente faz? A gente acessa um banco de dados internacional, que a metodologia que a gente utilizou permite, e coloca todas essas matérias-primas aí. Só que aí vem um ponto. Esse banco de dados internacional, ele é internacional, então ele não usa uma matriz energética, os dados que lá estão não se baseiam numa matriz energética como a brasileira, que é uma matriz energética mais limpa. Ou seja, seria muito bacana e muito melhor para qualquer empresa que aqui hoje está e gostaria de fazer a pegada de carbono do seu produto, se pudesse contar com um banco de dados brasileiro de produtos. Então, aí acho que vai um pouquinho da minha provocação, que eu sempre faço nesse slide. Vamos construir um banco de dados brasileiro dos nossos produtos, porque quem sai ganhando somos só nós. De 2 em 2 anos, a gente tem que fazer o recálculo dessas pegadas de carbono e a gente tem que demonstrar para a instituição certificadora, a Carbon Trust, que aquele número foi menor. Muito obrigado. Então, e agora vou passar a mão do Sérgio Bessman, da Giana Zimmer e da Marina Carlini, o certificado de palestrante com o nosso cumprimento e agradecimento. Eu queria novamente agradecer aos patrocinadores, aos apoiadores, aos palestrantes e a vocês, participantes, que ficaram conosco aqui até agora, né? Agradeço ao Gilberto Meraldo, parceiro forte e amigo, que coordenou esse seminário, não só planejando, como também executando, né? Então, mais uma vez, Gilberto, como eu falei no início, né? Nós estamos, posso dizer nós, né? Nós estamos 7-0, né? Então, você quer falar umas palavras finais? Para poder liberar o pessoal? Eu acho que está todo mundo querendo ir embora. Depois do presidente, ninguém mais fala, né? Já falou tudo.
Mas é só para reiterar aqui os meus agradecimentos aqui, a satisfação de tê-los conosco aqui, plateia e palestrantes, que as suas participações enriqueceram bastante aqui o nosso evento. Muito obrigado.